Te abeiraste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem prata, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, com gozo amigo, assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Junto a ti buscarei outro mar. Junto a ti buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Estamos aqui novamente na casa de Maurício para a leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. E com essa finalidade, nós elevamos nosso pensamento pedindo a autorização da cúpula da casa, pedindo a proteção dos mentores desta casa e dos nossos protetores, para que o que aqui for falado seja realmente o que precisa ser ouvido por nós encarnados e os desencarnados que nos acompanham. Então, para dar início, nós faremos uma prece dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém. Então, com esta prece, nós damos início ao nosso trabalho, passando a palavra à nossa irmã encarregada do Evangelho no dia de hoje.
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Instruções dos Espíritos. Adolfo, bispo de Argel, 1862. Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Vós menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não fiqueis, pois, espantados de que a taça da maldade tenha transbordado por toda parte. O mal-estar torna-se geral. A quem deveis atribuí-lo, senão a vós mesmos, que procurais sem parar destruir-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. Como a benevolência pode conviver com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos a destruí-lo, se não quiserdes que suas consequências malévolas se mantenham para sempre. Um único meio tendes para isso, e esse meio é infalível. Tomai a lei do Cristo como regra invariável da vossa conduta, lei que tendes rejeitado ou interpretado de forma enganadora. Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e que encanta os olhos, ao invés do que vos toca o coração? Por que fazeis do viver na riqueza a razão de vossas vidas, enquanto tendes apenas um olhar de desdém para o verdadeiro mérito, muitas vezes oculto na simplicidade? Quando um rico, cheio de vícios, perdido de corpo e de alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas lhe são abertas, todas as atenções se voltam para ele, enquanto é muito pouco digno oferecer-se um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dá às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter para corrigir os seus defeitos? Seria diferente se o vício dourado fosse combatido pela opinião pública como é o vício em farrapos. Mas o orgulho é tolerante para com tudo que o satisfaz. Vivemos na era da ambição e do dinheiro, dizeis, sem dúvida. Mas por que deixaste as necessidades materiais prevalecerem sobre o bom senso e a razão? Por que cada um quer se elevar acima do seu irmão? Hoje, a sociedade sofre as consequências disso. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal da decadência moral. Quando o orgulho alcança o seu limite, é indício de queda próxima, pois Deus sempre pune aos arrogantes. Se por vezes deixa-o subir, é para lhe dar tempo de refletir e de corrigirem sobre os golpes que, de tempos em tempos, lhes fere o orgulho para os advertir. Mas em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, chegando a um certo limite, ele os derruba completamente, e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, recobra a coragem. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio a teus males, uma ajuda inesperada à tua aflição. Abre os olhos à luz, eis de volta as almas daqueles que se foram e que vêm te lembrar dos seus verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência que as vaidades e as grandezas da tua existência passageira pela terra são pouca coisa diante da eternidade. Elas te dirão que lá será maior quem foi mais humilde entre os pequenos da terra, que aquele que amou mais a seus irmãos é também aquele que será o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusarem da sua autoridade, serão obrigados a obedecer a seus servidores, e que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que andam sempre juntas,
são as virtudes mais eficientes para se obter a graça diante do Eterno. Nós temos nessa manifestação datada de 1862, por Adolfo, bispo de Argel, uma advertência tão atual que nós imaginamos que ela tenha sido manifestada agora. Não, ela é datada de 1862. E Adolfo inicia a sua manifestação com um questionamento. Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Somente pegando essa primeira indagação, esse primeiro questionamento, mesmo que indiretamente, Adolfo nos fala de dois princípios básicos da nossa doutrina, da doutrina espírita. A imortalidade da alma, o espírito imortal, e a reencarnação. Como assim? Quando ele fala que amontoastes tormentos sobre as vossas cabeças. Quando amontoastes? Ao longo das sucessivas reencarnações, pela imortalidade do espírito. Como? Com a reencarnação. E por quê? Porque somos espíritos imortais num processo evolutivo. Somente dessa única questão já nos é apresentado esses princípios. Mas ele vai além. Ele vai além e nos demonstra, através da sua manifestação, que o orgulho e o egoísmo, na sua consequência, são os grandes males da humanidade. Ele fala no primeiro parágrafo que o mal-estar tornou-se geral. Por quê? Porque nós somos uma sociedade em que o materialismo impera. Mas mesmo quando ele nos apresenta essa advertência, ele nos mostra e nos apresenta a cura, o alívio, o único caminho. E qual seria esse caminho? O Evangelho do Cristo, a moral do Cristo, que nós há tanto tempo a rejeitamos ou a interpretamos de forma errônea. E ele vai além, ele nos questiona por que nesta nossa existência ou ao longo das nossas existências nós colocamos o que é material e que nos faz brilhar os olhos acima do que nos toca o coração profundamente ou imaterial. Aí nós podemos argumentar porque a vida terrena é assim. Porque a matéria, estamos num plano em que a matéria é manifesta. Mas por que então que nós, apesar de sabermos que vivemos de uma forma material, valorizamos mais o quanto o ter do que o ser? E ele dá exemplos de como isso se manifesta. Quantas e quantas vezes irmãos viciosos de corpo e de alma, mas por terem uma condição financeira privilegiada e ao chegarem nos mais diversos locais, as portas lhes são abertas, os tapetes lhes são estendidos, indiferente do seu comportamento, do seu padrão moral de comportamento. Ao contrário de irmãos com uma situação financeira menos favorecida, em que isso não acontece. Por que nós ainda valorizamos e avaliamos as pessoas com critérios materiais? E ele dá exemplos disso. Ele fala, por exemplo, de que nós ainda avaliamos ou tratamos com deferência as pessoas pelo seu nome, pelos títulos que carregam ou pelo peso do ouro. Nós já sabemos, ao longo dessa enorme trajetória, que a valorização do espírito se dá pelo que nós somos. A única diferença que nós temos é a nossa moral e ela se reflete nas nossas atitudes. E ele vai além. Ele vai além
e nos apresenta também um questionamento, um alerta, e pede que nós reflitamos, como muito bem coloca na última parte do texto, que nós paremos, isso em 1862 ainda continua válido até hoje, e que a gente ouça as vozes das almas que voltam. Naquela época, ainda um fenômeno a ser estudado. Hoje, para nós espíritas e para os demais espiritualistas, uma verdade incontesta, a manifestação dos nossos irmãos, porque nós somos, novamente voltando, somos espíritos imortais. Então ele pede que as nossas atitudes, a partir de agora, sejam regradas a partir dessas observações que os irmãos nos falam, que lá do outro lado, à luz desses irmãos que continuam vivos e que muito caridosamente se manifestam e pedem que a gente tenha essa análise, tenha esse critério, que nós saibamos que mais vai ser amado quem mais amou, que lá do outro lado mais vai ser amado quem mais amou, que mais vai ser considerado e grandiosamente tratado o que mais humilde foi entre os pequeninos da terra. Fala também que nós saibamos que os que por acaso neste plano tiveram autoridade e que porventura abusaram dessa autoridade, terão que servir aos que lhe serviram. A lei do retorno, a lei de causa e efeito não falha neste plano e no outro. Então, que nós, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento que nós temos hoje em dia, que nós, ao nos reportarmos com uma manifestação de 1862, não nos cause estranheza que nós ainda estejamos praticando o que o Adolfo alertava lá atrás. Que nesse período de transição, que os nossos atos, que as nossas atitudes, que as nossas avaliações e que o nosso trato com o nosso próximo não sejam mais pautadas em valores terrenos, e sim em valores morais, pautados no Evangelho, na moral do Cristo, que nos apresenta, assim como Adolfo reforça, que a caridade e a humildade são e sempre serão o caminho para que nós possamos alcançar as graças do Eterno. Em toda esta mensagem, é isso que ele pede e que reforça que nós tenhamos em nossa consciência e em nossas atitudes. Caridade e humildade com o nosso próximo. Que assim seja. Agradecemos então a nossa irmã que fez a leitura, o comentário, pedindo que essa explicação chegue a todos, encarnados e desencarnados. E neste momento em que estamos encerrando o trabalho, pedimos por nós e por todos aqueles que nos acompanham, pelos irmãos que estão sofrendo, pelos irmãos que estão privados da liberdade, seja essa liberdade física ou espiritual, mas que todos possam receber a palavra, o consolo, a luz e possam sair desta situação melhor do que quando nela ingressaram. Pedimos que Maria, nossa doce mãe, nos envolva com seu manto de luz para que a nossa caminhada seja mais leve, mais clara, mais precisa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que a paz e a luz permaneça sempre conosco.